Sejam muito bem-vindos à nossa análise visual de hoje. Vamos direto ao ponto, porque hoje a gente vai fazer uma jornada incrível para dentro do corpo humano. Pensa no seguinte, essa tecnologia deu aos médicos, pela primeira vez na história, uma verdadeira visão de raio-x em 3 dimensões. E o melhor, sem precisar de nenhum procedimento invasivo. É literalmente ver os mínimos detalhes lá de dentro que antes eram completamente impossíveis de alcançar. É um divisor de águas absoluto na medicina moderna. Para entender bem como isso funciona, imagina um pão de forma. Sabe quando você corta ele em fatias perfeitas? A tomografia computadorizada faz basicamente isso com o corpo humano. Ela junta o poder do velho conhecido raio-x com um processamento de computadores superpotentes. O resultado final? Fatias exatas e transversais de órgãos, ossos e tecidos. É como montar um quebra-cabeça 3D incrível do que está rolando por dentro da pele. E o nosso roteiro de hoje vai ser bem dinâmico. A gente vai dar uma olhada na revolução do diagnóstico em si, depois vamos mapear o corpo descendo do crânio e do tórax, passando pelo abdômen, pelve e coluna, até chegar no coração e nos vasos sanguíneos. Depois, vamos ver como isso é aplicado em emergências e, para fechar, falamos sobre a segurança e o que o futuro nos reserva. Então, vamos começar pela revolução do diagnóstico e entender como a imagem médica moderna chegou até aqui. Olha só como a tecnologia voou. A primeira tomografia da história levava simplesmente horas para gerar uma única imagem. Horas. Hoje em dia, uma máquina multi-slice moderna faz isso em questão de milissegundos. É quase num piscar de olhos. Esse salto gigantesco transformou a tomografia, que era uma ferramenta super rara, em uma necessidade absoluta nos hospitais. Como a máquina capta várias fatias ao mesmo tempo, a medicina deixou de depender só de avaliação externa e cirurgia exploratória. Hoje, quase todas as especialidades precisam dela. Avançando no nosso mapa do corpo, vamos focar agora na anatomia superior, escaneando o crânio e o tórax. Aqui no crânio, a gente tem uma das funções mais críticas de todas. Na medicina de emergência, existe uma regra clara: tempo é cérebro. E faz todo o sentido. Quando alguém chega no hospital, a tomografia da cabeça é o que decide na mesma hora se o paciente está tendo um AVC isquêmico, que é quando ocorre um bloqueio de sangue, ou um AVC hemorrágico, quando acontece um sangramento. Identificar isso no ato permite aos médicos dar o tratamento correto na hora, o que salva a vida e a mente da pessoa. Além disso, ela mostra traumas e problemas nos seios da face com uma precisão impecável. Descendo um pouquinho mais, a gente chega ao tórax. Para avaliar os pulmões e a respiração, o nível de detalhe é simplesmente absurdo. A máquina procura de tudo, desde uma pneumonia comum até nódulos, câncer e embolia pulmonar. E a gente viu de perto a força dessa ferramenta na pandemia de Covid-19, né? A tomografia foi de vital importância. Ela ajudou os médicos a identificar rapidamente as inflamações típicas da infecção e avaliar a gravidade de cada caso, sendo um verdadeiro farol no momento em que o mundo todo estava no escuro. Continuando a descer nas camadas, vamos agora para o centro e para a estrutura, o abdômen, a pelve e a coluna. Sabe aquela dor forte na região da barriga que parece um mistério? Pois é, a tomografia abdominal resolve. Ela varre metodicamente tudo lá dentro: fígado, pâncreas, rins, baço, intestinos e vesícula biliar. Então, se o paciente tiver desde uma apendicite aguda até uma pedra no rim ou mesmo a detecção precoce de um tumor, não tem como esconder, fica tudo extremamente claro nas imagens. E logo ali embaixo, na região da pelve, o equipamento continua mostrando a sua força. A imagem revela as estruturas da bexiga, da próstata, do útero e dos ovários. Ter essa visualização nítida é essencial para a equipe médica bater o martelo sobre infecções, problemas urológicos crônicos, alterações ginecológicas e, claro, avaliar o tamanho do estrago caso haja algum acidente grave. Agora olhando para as nossas costas, mais especificamente para a coluna. Uma pergunta clássica é: por que fazer tomografia em vez de ressonância magnética? O segredo está na densidade. Enquanto a ressonância é fantástica para ver tecidos moles e nervos, a tomografia brilha de verdade com o que é denso, o osso. Se o médico precisa investigar com muita clareza uma fratura por causa de um trauma ou ver detalhes do desgaste na coluna, a tomografia é a escolha principal pela precisão quase absoluta. Mudando um pouquinho de direção, vamos agora focar na nossa rede sistêmica, o coração e os vasos sanguíneos. Aqui a gente entra num conceito chamado angiotomografia. Para entender de um jeito bem simples, imagina tentar enxergar um monte de canos transparentes cheios de água também transparente. É praticamente impossível. Então o que a medicina faz? Eles injetam um contraste intravenoso. Esse contraste atua como um corante especial que viaja pelo sangue e, de repente, acende toda a rede de vasos sanguíneos na imagem.
É assim que a máquina consegue ver tudo com uma nitidez de cair o queixo. E nós temos diferentes tipos dessa anjo para diferentes missões. A anjo cerebral e a da aorta são cruciais para farejar aneurismas ou más formações perigosíssimas antes que algo grave aconteça. A anjo pulmonar é outra rápida para achar tromboses e embolias. Já a anjo coronariana consegue mostrar as artérias do próprio coração, apontando placas de gordura e obstruções sem que o paciente precise passar por nenhum cateterismo invasivo. É incrível. E tem um detalhe sensacional conectado a isso: o score de cálcio. Isso é a cardiologia moderna em ação. Através de um exame muito rápido e sem cortes, a tomografia mede exatamente a quantidade de cálcio acumulada nas artérias do coração. Por que isso é um verdadeiro divisor de águas? Porque é literalmente ver o risco de um infarto anos antes dele ter a chance de ocorrer. É uma janela de tempo valiosa para o médico intervir e prevenir o pior de forma super focada. Entrando agora no cenário onde a tensão é bem maior: as emergências e os casos complexos. É hora que velocidade e precisão importam mais do que nunca. Poucos minutos. É literalmente só isso. Imagine que alguém acabou de sofrer múltiplos traumas num acidente. Quando essa pessoa chega à emergência, a equipe pode realizar um escaneamento do corpo inteiro, na máquina num intervalo de tempo muito curto. Essa agilidade é o que permite achar uma hemorragia escondida ou a ruptura de um órgão a tempo de salvar a vida do paciente. Ali, todo e qualquer segundo dito futuro. Mas a versatilidade não para nas urgências. A tomografia passeia por diversas áreas super especializadas. Na ortopedia, ela monta fraturas complexas em 3D para o cirurgião planejar antes de abrir. A urotomografia caça até as menores pedras no trato urinário. Na odontologia, existe a tomografia de feixe cônico para planejar o posicionamento exato de implantes. E com uma importância absurda na oncologia, ela é o grande pilar não só para achar os tumores, mas para acompanhar rigorosamente se o tratamento está vencendo a doença. E então damos um tremendo salto em direção ao futuro com o PET-CT. Aqui o equipamento junta a precisão do mapa anatômico da tomografia com algo muito complexo: a medicina nuclear. Qual a grande sacada? Em vez de você ver só a estrutura parada, você vê a biologia acontecendo, o metabolismo celular em tempo real. Com isso, os médicos rastreiam exatamente onde as células estão se comportando mal muito antes delas formarem massas enormes. É uma arma vital para pacientes com câncer. Para fechar a nossa exploração de hoje, vamos tocar no cuidado do paciente, segurança, as restrições do contraste e os próximos passos tecnológicos. A gente já viu que o contraste de iodo é uma baita ferramenta para acender o corpo por dentro, certo? Mas os médicos não brincam em serviços com isso. O uso é levado com máxima responsabilidade. A equipe toma precauções bem rígidas, principalmente se o paciente tiver histórico de alergia ou algum problema crônico nos rins. A regra de ouro é sempre garantir que o benefício do exame seja infinitamente maior do que qualquer risco. Outra coisa que gera dúvida é a radiação. Tá para ficar tranquilo? A resposta é sim, graças à evolução. Passo número 1. As máquinas modernas diminuíram absurdamente a dose de radiação ionizante e ainda assim tiram fotos mais nítidas. Passo número 2. Existem protocolos severos de proteção aplicados em todos os pacientes e exames. E no passo número 3, a tecnologia moderna. Hoje já se usa inteligência artificial para dar suporte aos médicos, agilizando tudo e tornando o laudo mais rápido e muito mais seguro. Nós percebemos que a tomografia computadorizada mudou o jogo na velocidade e na precisão dos hospitais do mundo inteiro, oferecendo um mapa 3D interno do nosso corpo e salvando milhares de vidas todos os dias. E a grande pergunta que fica martelando na cabeça é a seguinte: com a evolução a passos largos da inteligência artificial trabalhando lado a lado com máquinas como o PET-CT, quais mistérios invisíveis do corpo humano o diagnóstico por imagem será capaz de solucionar a seguir? O futuro é visual, não invasivo e muito, muito fascinante. Valeu demais por acompanhar nossa explicação de hoje. Até a próxima!